Você quer sair do básico no seu estudo, realmente desenvolver, avançar os seus estudos, a sua capacidade técnica na sua área, você precisa ver esse vídeo. Hello, gente, aqui é a Gabs. E se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou advogada, faço vídeos sobre planejamento, estudos e produtividade. E hoje a gente vai falar sobre realmente para você que quer avançar nos seus estudos e quer ir para um novo patamar de entendimento da sua matéria. Eu sei que muitos de vocês, os que me acompanham, e eu sempre faço enquetes aqui no YouTube mesmo, para sentir qual conteúdo que vocês mais gostam. Se vocês estão na faculdade, já se formaram, grande parte de vocês está terminando a faculdade ou já são formados e estudam realmente por conta, porque gostam, né? E eu conversando com vários de vocês me mandam mensagem lá no Instagram, muitos de vocês vêm conversar comigo por conta da mentoria de artigo científico que eu dou, e eu vejo que muitas pessoas não têm o hábito, não têm o costume de estudar por artigo científico, e é disso que eu venho falar aqui hoje. Aliás, um parêntese, se você quer aprender a escrever um artigo científico do zero, eu tô deixando um link aqui no box de informações para você se inscrever na minha lista de aviso, porque para ser avisado no momento certo, uma novidade bem legal que eu tô que tá por vir, que é um curso rápido, prático e baratinho, acessível para você aprender tudo que você precisa aprender sobre esse tema e conseguir realmente escrever um artigo. Mas vamos lá para o tema do vídeo de hoje. Por que estudar artigo científico? Eu estou considerando aqui que você já sabe a base da sua área. Porque para a gente ler, estudar e ainda mais escrever artigo científico, você tem que ter um conhecimento prévio da sua matéria. Se você pegar um artigo científico, seja lá de qual área for, e ler, você não vai e não tem aquele conhecimento anterior, você não vai entender nada. Se você for começar a estudar uma matéria nova, que você não tem conhecimento para um artigo, não vai dar certo, você vai ficar frustrado. Então, é realmente para você avançar nos estudos. Gabs, aqui, então, por exemplo, eu já estudei não toda a doutrina, não estou falando que você tem que ter esgotado o tema, mas você precisa ter uma base, realmente. Por exemplo, eu tenho contato diariamente com contratos, com a área empresarial, com a área societária, e eu estudo diariamente isso por conta da minha profissão. Eu não estudo mais por conta de curso da faculdade, curso da especialização, mas sim eu tenho um cronograma de estudos próprios. Sobre um determinado tema, eu vou me recorrer aos artigos científicos. Por quê? Porque lá vai ter uma discussão teórica, uma discussão prática, uma discussão de jurisprudência, no meu caso, que vai me ajudar, que vai ajudar a trazer um raciocínio lógico maior para aquela situação. Se você não é da área do direito, as coisas ficam melhores ainda, porque aí sim você consegue ver a aplicação daquilo que você estudou na teoria na prática por meio do artigo científico. É onde muitos dos pesquisadores, se são de áreas um pouquinho mais biológicas, vão colocar aquele conhecimento em prática, em experimentos. Isso é um pouco mais difícil de ser visto no direito, mas o que eu falo aqui vale para todas as áreas, como eu disse. Então, vamos começar pelos benefícios, 5 motivos para você estudar por artigo científico, assim que você tem uma base na sua matéria, na sua área de atuação, seja lá o que for. Primeiro, você vai aprender e aperfeiçoar a leitura técnica, lendo outros artigos, entendendo como outras pessoas escrevem, como pessoas pensam, e ficar realmente preparado, ainda que você não vá seguir a área acadêmica, tá? É importante saber ler artigos científicos, porque o artigo, ele é o resumo do resumo, é a síntese daquela pessoa. Aquela pessoa estudou, fez o experimento e sintetizou aquilo no artigo, certo? Então, quando você aprende a ter esse contato e ler artigos e tudo mais, as coisas ficam muito mais tranquilas quando você for avançando e lendo mais artigo científico. Segunda coisa, você vai poder desenvolver a capacidade de entender o outro lado da moeda ou os outros lados até mesmo de um dado, né? Se você não é do direito, como eu disse, está numa área de, vamos supor, psicologia, medicina, química, não importa.
Existe sempre uma quantificação de dados, um recorte bibliográfico, um recorte de doutrina, de entendimento. Se você é da área de letras, por exemplo, eu tenho uma mentoranda que ela está fazendo mestrado em letras. E o recorte dela, né, para a escrita da dissertação é de um determinado período, de uma época da literatura brasileira. Então, tudo isso vai te ajudar a fazer o quê? A fazer um foco, até um foco dentro da sua área, daquilo que você está pesquisando, daquilo que você está lendo, e entender que dentro daquilo ali que você escolheu tem muita coisa para ser entendida, tem um contexto para tudo aquilo que acontece. Se você é dessa área mais de sociais aplicadas, e não tanto do método quantitativo, método científico, literalmente falando de experimentos químicos, biológicos. Então, você entender o outro lado da moeda começa a fazer você abrir a cabeça um pouco mais, a entender realmente um contexto para tudo. Terceira coisa, e isso é inerente, quando você começar a estudar artigo científico, começar a entender o outro lado da moeda, o outro lado do dado, uma outra perspectiva daquele determinado problema, você vai melhorar o seu raciocínio lógico, principalmente se você já começar a escrever, a sintetizar as informações que você está estudando e realmente começar a ter um olhar crítico em cima daquilo que você já tem de base. Então, por exemplo, se a gente está falando aqui de um artigo científico, vou falar da minha linha de pesquisa que fica mais fácil para o exemplo. Se a gente está falando aqui de uma discussão de direito econômico, ou de intervenção do Estado na economia, você sempre vai ter um outro lado para ser observado, né? Eu posso ter uma visão, eu posso estar no meu artigo buscando uma conclusão. Quando eu vou e busco diversos artigos científicos para ter uma conclusão, eu estou olhando vários lados de uma mesma situação, de uma situação similar. Eu posso ver também como, por exemplo, no direito, os tribunais, o STF, STJ, decidiu acerca daquilo numa determinada matéria. Isso me traz capacidade, além de raciocínio lógico, uma capacidade de argumentação. Você precisa saber do outro lado para argumentar em seu favor, e é isso que você vai fazer no seu artigo. O seu artigo nada mais é do que essa síntese, né, de informações. Então, você aprende a ter uma capacidade de síntese, de argumentação, raciocínio lógico. Você começa a abrir mais a sua cabeça do conhecimento para ver aquilo que você estudou não como fato em si, mas sim uma forma de questionar aquilo e ver. Opa, peraí, será que é assim mesmo? Como que eu posso questionar? Deixa eu validar essa informação. E por aí vai. A quarta coisa para você que está estudando e escrevendo principalmente, você vai aperfeiçoar a sua escrita técnica. Mas, Gabs, eu sou advogada, assim como você, excelente. Você está tendo uma escrita, aprendendo a ter uma escrita mais objetiva, mais técnica, isso vai te ajudar se você trabalha no contencioso, se você faz petições, contestações, etc. Você já vai saber sintetizar, não vai encher linguiça, porque artigo não é para encher linguiça. Artigo é um documento científico, técnico e compacto. Para aquilo que você está pesquisando, você vai ver que você precisa sintetizar muito as informações. E é aí que vem todos esses benefícios do artigo e da escrita. Esse hábito de estar escrevendo o artigo desta forma, e eu não estou falando de juridiquês, eu não estou falando de termos técnicos em si, mas a escrita que é objetiva e técnica e pontual que o artigo pede. Isso vai te ajudar nisso também. E, principalmente, você, com tudo isso, melhorando a escrita, melhorando a leitura, raciocínio lógico, capacidade de síntese, a sua argumentação, olhar o outro lado da moeda, você ter essa caixinha aberta de informações vai te ajudar a ser melhor ainda naquilo que você faz. Ou se você ainda está na faculdade, vai te ajudar ainda mais a ter noção do contexto das coisas, da interdisciplinariedade das coisas. Isso eu acho que é muito, muito importante, entender que todas as áreas, elas estão interligadas de alguma forma, e é sempre possível você olhar, por exemplo, direito e economia, direito econômico, direito e economia em si, a análise econômica do direito, que são coisas que eu pesquiso bastante, é entender que a sociedade, por exemplo, a gente tem o âmbito jurídico, a gente tem a parte econômica, a economia em si, que influencia em tudo isso, influencia no jurídico, o jurídico influencia na economia,
Então, entender todos esses lados vai te ajudar a se aperfeiçoar cada vez mais. Então, é isso para o vídeo de hoje. Então, é realmente assim, minha opinião sobre um método, como realmente avançar nos seus estudos e ter uma capacidade melhor em, assim, diversas áreas na sua vida, né? Isso te proporciona diversos benefícios. Então é isso pro vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, você veio até aqui, até o final assistindo, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar seu like, seu comentário, que aí eu sei que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo que eu tô postando aqui. Bom, beijão, até o próximo vídeo.